A janela de transferências mais louca de todos os tempos. Ou pelo menos uma das que mais movimentou grandes craques. Hoje a gente vai ranquear as 10 melhores contratações dessa janela histórica, mas antes vamos relembrar um pouco do que aconteceu. A gente vai falar de muitas transferências e cada uma delas tem ali o seu valor, a sua data, peculiaridades e tal. Então, para deixar tudo bem uniforme, bem homogêneo, vou pegar todos os dados lá direto do Transfer Market, beleza? E a janela na Europa abriu oficialmente no dia 1 de julho de 2021. Só que antes disso, vários clubes já vão fazendo negociações, que acabam se concretizando, se confirmando apenas no dia 1º, quando é a abertura da janela. Até por isso, esse foi o dia mais movimentado de toda a janela de transferências, com mais de 13 mil transferências acontecendo, com valores aí que juntos superaram 1 bilhão de euros. O Alaba chega no Real Madrid, depois de muito tempo no Bayern de Munique. O cara é versátil, lateral esquerdo, volante, zagueiro, joga onde quiser, né? Uma transferência muito boa pro Real. O Wijnaldum é apresentado no PSG, depois de o Barcelona tá muito próximo de fechar com ele, né? Um grande meia que fez história no Liverpool recentemente. E o próprio Barcelona assina aí com o Agüero, assina com o Eric Garcia e com o Memphis Depay. Esses três aí chegaram de graça, entre aspas, estavam livres no mercado, sem contrato aí, pro Barcelona fazer contratação hoje em dia só assim mesmo, né? E também tivemos o Çalhanoğlu, que vinha de algumas boas temporadas no Milan, virando a casaca completamente, indo direto pra Inter de Milão, cara. Será que teve algum torcedor do Milan tacando fogo na camisa do Çalhanoğlu? Deve ter tido. E um clube que fez contratações discretas, geralmente é mais discreto no mercado, é o Bayern de Munique, só que eles contratam muito bem, né? Eles vão na Bundesliga, vêem onde é que estão os melhores talentos e contratam os camaradas. Foi assim que eles trouxeram o Upamecano, um dos melhores zagueiros do RB Leipzig, por cerca de 42 milhões e meio. Essa transferência já estava fechada há um tempo, né? Mas o fato é que foi praticamente a única transferência do Bayern em toda a janela. Até pelo menos o finalzinho, quando eles anunciaram também o Sabitzer, um dos melhores jogadores e o capitão do RB Leipzig. Então tu pensa, porra, o Bayern de Munique na Alemanha já é uma potência, né? Eles gostam de pegar talentos dos outros times da Alemanha. E o RB Leipzig foi o segundo colocado na última Bundesliga. Aí eles foram lá, contrataram o melhor zagueiro do Leipzig, o capitão do Leipzig e o técnico do Leipzig, que é o Nagelsmann. Alguém tem alguma dúvida que eles vão continuar dominando na Alemanha? O Bayern de Munique parece estar virando um PSG, né? Tipo assim, localmente, cara, não vai ter muito rival pra ele, né? O bagulho dele vai ser sempre mirar a Champions. Contrata pouco, mas sabe o que faz, né? Por falar em PSG, esse time aí fez uma das maiores janelas de transferências que eu já vi na minha vida, né? Muitos desses jogadores estavam livres no mercado e o PSG foi lá e pegou mais um que não estava livre, custou uma bela nota, foi o Hakimi, um dos melhores alas pela direita do planeta aí, né? Os caras pagaram cerca de 60 milhões de euros e levaram o maluco pra Paris. Hakimi já jogou no Real na Espanha, no Dortmund na Alemanha, na Inter na Itália e agora no PSG na França, mano. Falta só a Premier League pro cara completar o bingo aí, sendo que ele tem apenas 22 anos. Quem não tem 22 é o Sérgio Ramos. Ele tem 35 e foi contratado pelo Paris Saint-Germain de graça, entre aspas, porque o contrato dele com o Real Madrid acabou, teve treta na renovação e ele acabou indo pro Paris, uma contratação que certamente qualquer clube gostaria. Sérgio Ramos tem poucos zagueiros melhores e mais vencedores do que ele no planeta. Talvez não tenha ninguém, na verdade. Essa contratação deixou um pessoal meio puto no Paris, porque eles tinham deixado o Thiago Silva sair uma temporada antes, também com 35 anos, não querendo renovar o contrato dele por causa da idade. E aí, uma temporada depois, eles vão atrás do Sérgio Ramos com a mesma idade e oferecem um contratinho de 2 anos. Ficou meio estranho, mas você não pode pegar e rejeitar a oportunidade de assinar com o Serjão, né? E o PSG também trouxe o Donnarumma, cara. Depois que o contrato dele acabou com o Milan, o Donnarumma é um caso peculiar porque ele é titular do Milan desde os 16 anos de idade. É um caso raro de jogador que com 22 anos já tem 6 anos aí de experiência no mais alto nível do futebol europeu, pelo menos no mais alto nível do futebol italiano, e acabou de ser eleito o melhor jogador da Eurocopa. Não é pouca coisa. Um goleiro jovem com uma qualidade imensa que o PSG pegou livre no mercado. É uma contratação realmente absurda, cara. E o dia 5 de agosto de 2021 ficará marcado na memória dos torcedores do Barcelona, mas também nos torcedores do Paris Saint-Germain. Foi o dia que o Barcelona veio a público dizer que Messi não fica. A gente já fez um vídeo aqui inteiro mostrando como o Barcelona foi destruído aí, como ele se arrasou financeiramente nos últimos anos, como o Messi teve que sair pro clube conseguir basicamente continuar andando, né? Mas o fato é que ele ficou livre no mercado e aí dizia-se que ele ia para o City ou iria pro PSG. Só que o City fez outra contratação bombástica também. Eles pagaram mais de 100 milhões, mais precisamente 118 aí no Jack Grealish vindo do Aston Villa, um meia de muita qualidade ali. Todo mundo gostou aí do Grealish participando da Eurocopa, a torcida pediu pra ele ser titular lá com a seleção inglesa e pai e tal, e o Manchester City parece que ele vai ter ali um grande espaço também, vai jogar bem. Agora, quando o City torrou essa grana, ficou meio que claro que na verdade o City não ia ter condições de trazer o Messi, né? E acabou que ele fechou com o PSG muito pouco tempo depois, uma transferência bombástica, histórica. Você viu isso, você faz parte da história do futebol, né? Isso aqui
vai ser contado daqui 10, 20, 30 anos como o Messi, um dos melhores da história, se não o melhor, minha opinião, o melhor, saiu de graça do Barcelona depois de passar a carreira dele inteira lá. Outra contratação surreal foi quando você deixou o like no vídeo pra ajudar na divulgação do vídeo do canal pra mais gente e entrou aí pro time Eurofoot. Desculpa, pessoal, mas eu tento ser criativo na hora de pedir o like, né? Espero que vocês entendam aí. E como o PSG, pelo jeito dessa temporada aí, não vem pra brincadeira, né? Os caras também fecharam a janela de transferência contratando por empréstimo com opção de compra o Nuno Mendes. Aí um grande lateral esquerdo do Sporting e da Seleção de Portugal, muito jovem, muito promissor, que tem tudo ali pra, cara, de repente, cara, tomar aquela vaga na lateral esquerda e não soltar mais. Melhor jogador da história, um dos melhores laterais direitos, alas pela direita do mundo, um dos melhores zagueiros do mundo, uma promessa pra lateral esquerda, um dos melhores goleiros do mundo e um grande meio-campista. Realmente o que o PSG fez nessa janela é um negócio assim, eu acho que é histórico. Mas deu de PSG, vamos falar do time que melhor contratou na Espanha. É obviamente que a gente tá falando do Atlético de Madrid, que trouxe da Udinese um argentino que vinha jogando bola já fazia umas temporadas ali, que tinha tido uma participação interessante na Copa América, que era o Rodrigo De Paul, que chegou por cerca de 35 milhões de euros pra meiuca lá dos rojiblancos. Rojiblancos, né? Rojiblancos. E o Atlético de Madrid também foi buscar o Matheus Cunha, brasileiro, que fez uma boa Olimpíada com o Brasil lá, né, cara? Foi buscar o cara no Hertha Berlim por cerca de 30 milhões de euros, me parece um maluco aí que tá muito jovem ainda, com muito potencial, que pode dar certo lá em Madrid. E por falar em Atlético de Madrid, os caras trouxeram de volta o Griezmann, exatamente, o Barcelona, depois de basicamente fazer um empréstimo do Griezmann por 2 temporadas, devolveu ele gentilmente ao Atlético de Madrid com 1 ano de empréstimo, mais 1 ano de empréstimo opcional, e no final do empréstimo, o Atlético de Madrid tem a obrigação de comprar o cara de volta. Então o Grisú voltou, não deu muito certo no Barcelona, né? Ou pelo menos não como a gente esperava, né? Mas quem certamente vai dar certo no Barcelona é o Luuk de Jong. Que viagem é essa, velho? Pera aí, o Barcelona trouxe um atacante de 31 anos que marcou 10 gols nos seus últimos 70 jogos? Senhoras e senhores, o Barcelona tá tão mal financeiramente que eles tiveram que se livrar do Griezmann da forma que deu, mesmo que tenha sido pro Atlético de Madrid, cometendo talvez o mesmo erro que eles cometeram quando venderam o Suárez, né, quase de graça pro Atlético. E aí o novo presidente do Barça, que tinha dito que ia apostar na base do Barcelona, ia contratar jogadores top, que ia parar de contratar jogadores medianos, traz o grandioso Luuk de Jong pro ataque. É brincadeira, né? Mas continuando no Atlético de Madrid, o Saúl, que fez a carreira dele inteira por lá, acabou saindo aí numa transação, indo pro Chelsea, com opção de compra aí depois do empréstimo, né? E essas 3 transações do Luuk de Jong, do Griezmann e do Saúl foram assim no finalzinho da janela, literalmente faltando tipo 1 minuto pra fechar a janela de transferências. Eles conseguiram inscrever os jogadores ali. E ainda em Madrid, uma das contratações mais bombásticas da história do futebol foi quando o Real Madrid anunciou a contratação do Mbappé. Não, pera. Isso não aconteceu. Foi um delírio coletivo. Quase rolou, mas não deu não, cara. Foi uma novela grande, alguns veículos de imprensa da Espanha davam como sacramentada a contratação do Mbappé. Só que o Sheik lá do Qatar, que é dono do Paris Saint-Germain, né, falou: né, Mbappé fica. O Paris rejeitou uma proposta de cerca de 200 milhões de euros pelo Mbappé, sendo que o Mbappé tem 1 aninho de contrato, ou seja, pode sair de graça na próxima temporada se ele quiser. Esse é o tamanho do poder financeiro do Paris Saint-Germain, amigos. Qatar Saint-Germain, né? Agora uma transferência que quase aconteceu há 1 ano atrás e agora aconteceu de verdade foi o Sancho indo pro Manchester United por cerca de 85 milhões de euros. Sancho que tem números inacreditáveis que o colocam perto do Messi em alguma parada lá, depois eu mostro pra vocês. E o Manchester United foi muito cirúrgico nessa janela, né? Depois de trazer o Sancho, que era um cara que, porra, tem uma qualidade imensa e vai meio que pegar a posição na ponta direita lá, a gente espera assim, né? Eles também precisavam consertar um pouco da zaga, que vinha com o Maguire bem, né? Inclusive fez uma grande Eurocopa, mas faltava um grande parceiro pra ele. Os caras conseguiram trazer o Varane, mano. O inacreditável é que o Varane custou a bagatela de 40 milhõezinhos. Um dos melhores zagueiros do mundo. Ah, mas o Varane não vinha na melhor fase da carreira. Porra, mas o potencial do cara é gigantesco. Se ele recuperar a forma como ele sabe jogar, é um dos melhores do mundo. Tudo bem que ele já tem 28 anos, mas zagueiro é uma posição que pode jogar até os 32, 34, vai saber. O Pepe com 38 tava destruindo na Champions. Então me pareceu uma contratação acertada do Manchester United e não deixa de ser um pouco engraçada, né? Porque o Arsenal contratou o Ben White, zagueirão que vinha bem ali no Brighton e tal, por 58 milhões e meio de euros. Não me entendam mal, o Ben White é um bom zagueiro, vai fazer 24 anos agora, então ele tem praticamente uns 4 anos a menos que o Varane, mas não deixa de ser um pouco engraçado que eles pagaram quase 20 milhões a mais pelo Ben White, um cara que só se provou no Brighton, né, do que o United pagou pelo Varane, um dos zagueiros mais campeões aí do futebol mundial atual. E por falar em Manchester United, teve um momento em que o Cristiano Ronaldo parecia que queria sair da Juventus, né, a Juventus também não ia botar muitos empecilhos pra saída dele, e aí começou a se especular que ele ia pro Manchester City. A especulação passou a ser quase uma verdade, quando alguns jornalistas cravaram
travaram entre City e United, tá tudo certo. Aí, amigo, torcedor do Manchester United começou a xingar o Cristiano Ronaldo de cobra, de traíra, queimaram camisa do Cristiano Ronaldo, que já fez uma passagem muito boa por lá quando era mais jovem, né? E o torcedor do City, ao contrário, começou a falar, hahaha, pegamos o Cristiano Ronaldo, chupa Manchester United. E quando esse bafafá todo acontecia, rapidamente o Manchester United viu a oportunidade. Pô, será que o Ronaldo vai pro City? A gente vai deixar isso acontecer? Foram lá e eles contrataram o Cristiano Ronaldo, voltando à sua casa 12 anos depois da sua saída lá dos Red Devils. E aí os torcedores que queimaram a camisa do Manchester United começaram a botar o vídeo ao contrário, né, pra ficar desqueimando a camisa. E aí, cara, uma janela de transferências em que o Cristiano Ronaldo muda de clube e o Messi muda de clube na mesma janela, só isso aí, só por essa, já seria histórica, né? Eu acho que o Manchester United contratou pouco, mas contratou muito bem. Cara, muito bem. Pô, os caras foram cirúrgicos, mano. Cirúrgico. 3 contratações de altíssimo nível, tá ligado? Não é aqueles times que, pô, contrata baseado, um monte de jogador mediano pra ver se dá certo. Não, os caras foram assim, pá, precisamos de um centroavante, precisamos de um ponta, precisamos de um zagueiro. 3 caras top, acabou. E se eu falei que o Sancho saiu do Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund foi atrás do Malen, né? Um holandês aí que joga de atacante, meio atacante e tal, com muita mobilidade, que foi bem na Eurocopa, vinha bem no PSV também. E agora vai fazer, o que tudo indica, uma boa parceria com o Haaland, né? Se eles jogarem juntos, acho que pode dar muito certo. Os dois são correria, o Haaland tem aquela força física absurda, presença de área. O Malen de repente pode fazer um papel mais auxiliar como um segundo atacante, veremos, mas é uma contratação interessante que custou apenas 30 milhões de euros, tá com cara de que no futuro o Borussia Dortmund vai vender o Malen por mais grana e conseguir lucrar nessa daí. Aliás, o Borussia Dortmund é bom nisso, né? Tá louco. Lembrando que o Sancho, né, o próprio Sancho tinha saído do Manchester City muito cedo, indo pro Borussia por um valor bem baixinho, mano. Tá nesse vídeo aí a história, ó, só olha lá. E vocês sabem qual foi o clube que mais gastou nessa janela de transferências? Não foi o PSG, porque eles fizeram contratações de craques, mas a maioria chegando aí de forma gratuita, estavam livres do mercado, né? Por valor pago nas transferências, foi o Arsenal, amigo, que além aí do Ben White, também contratou o Odegaard, o Ramsdale, o Nuno Tavares, o Lokonga e o Tomiyasu, né? Jogadores aí que, claro, que podem ir muito bem, podem aí se revelar grandes jogadores, mas a princípio nenhuma contratação daquelas que já vem com o nome, assim, de jogador pronto. E por falar em Arsenal, o grande rival dos Gunners, né, que é o Tottenham aí, teve uma janela de transferências interessante, trazendo o jovem Bryan Gil, trazendo o Emerson Royal pra lateral direita, menos de 30 dias depois do Barcelona apresentar ele, com o presidente do Barcelona falando: o Emerson veio para ficar por muitos anos. Só que o Barça tá destruído, então tiveram que vender o Emerson pro Tottenham. O Tottenham também trouxe o Christian Romero pra zaga. Foi uma boa janela, mas talvez a melhor contratação do Tottenham, entre aspas, claro, foi a permanência do Harry Kane. Durante algumas semanas ficou uma tensão no ar muito grande porque o Harry Kane queria sair. O Manchester City fazia ofertas e o Tottenham rejeitava. O Harry Kane faltou a treinamentos, a torcida ficou puta com o Harry Kane, mas em algum momento ele falou: não, eu fico. E aí teve o dia do fico, a galera voltou a cantar o nome dele, e eu, como torcedor do Tottenham, sinceramente tô bem feliz que ele tenha ficado. Espero que ele esteja feliz e comprometido também. Vai tá feliz jogando a Conference League. E a gente falou daquela hora do Saul chegando no Chelsea, né? E o Chelsea, cara, acabou de ser campeão europeu, tem jogadores bons pra maioria das posições, tem um técnico que se mostrou muito competente em montar um time competitivo, um time que não vinha jogando nada, transformou em campeão europeu, mas faltava o quê, velho? Um camisa 9 fazedor de gols, né? Não tinha, o Timo Werner não tava conseguindo ser esse goleador. E aí o Chelsea foi e pagou cerca de 115 milhões de euros pra repatriar o Lukaku, que já tinha sido jogador do Chelsea. Na primeira passagem ele era muito jovem, mal jogou por lá, né, antes de ser vendido pro Everton. E o Lukaku já tinha dito em entrevistas aí que amava o Chelsea, que sempre ia amar o Chelsea, e ele falou que é a oportunidade perfeita aí pra carreira dele voltar ao Chelsea agora, e me parece que os Blues vão ficar realmente muito fortes, porque se faltava um camisa 9, amigo, o Lukaku é um dos melhores do planeta nesse momento. Ele é muito superior àquele jovem que saiu do Chelsea quando era muito novo ainda, né? E também é muito superior àquele que passou no Manchester United, aquele Lukaku que não fez tantos gols quanto a torcida do United gostaria, aquele Lukaku que a torcida às vezes falava que era caneleiro. Na Inter, ele virou um cara monstruoso, absurdo, uma máquina, vai meter gol a rodo, o Chelsea vem forte. Cara, como é que o Tottenham vai competir com os elencos de City, United, Chelsea e até o Liverpool, que mal contratou, mas, cara, os caras estão muito poderosos, mano. A Inter de Milão vendeu o Lukaku e contratou pro lugar dele o Dzeko, né? Atacante veteranaço aí que veio da Roma, tá com 35 anos. Obviamente não é do nível do Lukaku, mas foi uma contratação barata e ainda enfraquecendo um rival italiano. Então talvez foi oportunidade de mercado, mas certamente não é do nível do Lukaku nem perto, né? A Inter também trouxe uma contratação que eu queria ver no meu time, que é o Dumfries, né? Que veio do PSV também, depois de fazer uma grande Eurocopa pela Holanda. Ele é um ala pela direita,
direita que, na minha opinião, teria tudo aí pra substituir o Hakimi de forma bastante competente. Talvez não seja do nível do Hakimi, né? Mas certamente é um bom ala pra fechar por ali. E é louco como na janela de transferências acontece às vezes o efeito dominó. Pensa só, o Chelsea foi buscar o Lukaku na Inter, beleza? A Inter precisava de um centroavante daí e foi buscar o Dzeko na Roma. E aí a Roma ficou precisando de um centroavante e foi buscar quem? O Tammy Abraham, que veio do Chelsea. Contrataram por cerca de 40 milhões de euros, ele que ficaria sem espaço lá nos Blues, né? Mas que na Roma provavelmente vai ser titular absoluto aí. E por falar em time italiano e jogador que foi bem na Eurocopa, a Juventus foi atrás do Locatelli, ex-Milan, que tava no Sassuolo, fez uma grande Eurocopa pela Itália aí, um jovem volante com muito potencial, pegando ele por empréstimo com obrigatoriedade de compra na faixa dos 35 milhões de euros. E a Juventus também foi buscar lá um grande talento holandês no PSV, é o Mohamed Ihataren. Eles contrataram o cara, fecharam um contrato de longo prazo e já emprestaram ele direto pra Sampdoria, né? Utilizando a Sampdoria ali como uma incubadora, digamos assim, pro Ihataren se desenvolver melhor na Itália. Aliás, nessa janela de transferências, a gente viu muitas acontecendo nesse estilo de empréstimo com opção ou obrigatoriedade de compra. Por que isso? Porque muitos times aí estão com dificuldades financeiras causadas pela pandemia principalmente, e aí o empréstimo vem agora com valores mais baixos ou quase de graça, e a obrigatoriedade ou a opção de compra vão ser feitas no futuro, daqui 1, 2 temporadas, quando esses times podem já ter se recuperado um pouco financeiramente, beleza? É também o caso do Joaquim Correa, né, atacante aí argentino contratado pela Inter de Milão junto a Lazio, que ele chegou com empréstimo com opção de compra por cerca de 30 milhões aí, mais um cara que pode jogar no ataque ali de repente pra suprir um pouco a saída do Lukaku. E agora dois jovens que eu tenho acompanhado há um tempo já, que eu acho que são muito talentosos, né? Primeiro o Ilaix Moriba, que tinha 1 ano de contrato com o Barcelona só, tava com emperradas negociações ali, aí o Barcelona em dificuldade financeira e sem conseguir fazer com que o guri renovasse o contrato, acabou vendendo ele para o RB Leipzig por cerca de 16 milhões de euros, muito barato pro tamanho do talento do Moriba. Se esse guri tivesse renovado o contrato com o Barcelona, em alguns anos esse cara estaria valendo 50, 60 milhões, ele realmente é muito bom. Se tiver a cabeça no lugar, o RB Leipzig pegou uma joia por um preço muito barato. E outro cara que eu acho que vai acabar sendo muito barato no futuro aí é o Camavinga, contratado pelo Real Madrid por cerca de 31 milhões de euros, mais 9 em bonificações ali, metas e tal. Só que o Camavinga é um absurdo de um jogador de futebol, beleza? Agora ele vai mostrar isso pro mundo inteiro, porque antes ele jogava num clube menorzinho da França, ninguém olhava muito. Agora no Real Madrid, amigo, eu não acho que ele vai ser titular logo de cara, até porque tem 3 titãs do futebol mundial no meio campo do Real. Mas quando ele puder jogar, ele vai mostrar seu talento pro mundo. Ele tem apenas 18 anos. No futuro, eu acho que a gente vai olhar e falar: caraca, o Camavinga chegou por apenas 30 milhãozinho pro Real, velho. É um maluco com talento assim pra ser world class, né? Como dizem aí, talento assim de top mundial mesmo. Tem muitas e muitas e muitas transferências acontecendo, não tem como falar de todas, beleza? Tentei fazer um pouco aí dos principais, mas agora chegou o momento de falar das top 10. Na minha modesta opinião, beleza? Não é top 10 em termos de valor de transferência, não. Em 10º eu colocaria o Upamecano. Por quê? Porque o Bayern de Munique aí tava com probleminhas na zaga recentemente, né, cara? O Boateng saindo fora do clube, o Zule passou a não render tanto uma época aí os caras vão simplesmente na Bundesliga e contratam um dos melhores zagueiros jovens do planeta, um dos melhores zagueiros da Bundesliga por um preço bastante aceitável, cara. Então pra mim foi certeiro e eu acho que o Upamecano vai acabar ficando aí no Bayern de Munique por muitos anos. Em 9º lugar eu coloquei o Donnarumma, né, um dos melhores goleiros do mundo, jovenzinho, chegando de graça entre aspas no Paris, é quase um roubo, é quase um roubo. Em 8º lugar o Varane, porque jogando no seu auge, jogando no topo da sua qualidade aí, ele é um dos melhores zagueiros do mundo e o Manchester United pegar o cara por 40 milhões de euros, sendo que era uma das poucas peças que faltava pra montar um time cabuloso, né, um zagueiro de qualidade, realmente sensacional. Em 7º eu coloquei o Memphis. Por quê, cara? O Memphis Depay, ele também chegou aí depois de estar livre no mercado, né? E ele acaba chegando no Barcelona no momento em que saiu o Griezmann, que querendo ou não, era uma referência em termos de nome. Saiu o Messi. Um ataque agora do Barcelona, que tem, sei lá, mano, o Coutinho voltando de lesão, a gente não sabe o que vai acontecer. Dembélé sempre lesionado. Tem o Luke de Jong e o Bryce White. Então o Memphis tem uma qualidade muito acima aí, comparado com alguns dos colegas dele, e provavelmente vai ser talvez a grande estrela, grande nome do Barcelona nessa temporada aí. Em 6º eu coloquei o Sérgio Ramos, velho. Tá mais velho? Sim, claro. Mas é um dos caras mais vencedores do futebol mundial. Um dos maiores líderes e um dos melhores zagueiros se conseguir recuperar plenamente a sua forma física. Então, o PSG pegando esse cara livre no mercado também parece uma coisa absolutamente sensacional. Lembrando que Sérgio Ramos é um cara que já venceu 4 Champions Leagues. Qual que é o único objetivo praticamente na vida do PSG no momento? Vencer uma Champions League. Então o Sergião cai como uma luva, né? Ele no topo da
forma física, imagina ele e o Marquinhos. É uma zaga intransponível. Em quinto lugar, até acima do Serjão, eu botei o Camavinga. Pode ser uma opinião aí viesada, mas é que, cara, eu já estudei bastante sobre o Camavinga, já vi o Camavinga jogar, já assisti vídeos do Camavinga, já pesquisei sobre o Camavinga bastante, fiz um vídeo só sobre o Camavinga e eu acho que esse moleque é muito bom, velho. Ele é espetacular. Eu acho que no futuro esse cara pode valer, sei lá, mano, 100 milhões pra mais. A gente vai falar que, porra, como o Real Madrid praticamente roubou ele do Rennes, pagando 30, 40 milhõezinhos, né? Aí em quarto lugar eu coloquei o Sancho, né? Eu acho que não tem pouca gente falando tanto do Sancho assim, mas o Sancho, por incrível que pareça, ele é um dos poucos caras que se aproxima do Messi em termos de chances criadas. Tem algumas estatísticas do Sancho que são realmente brutais e olha essa. Desde o começo da temporada 2018-19, apenas 2 jogadores nas top ligas europeias fizeram mais de 30 gols e deram mais de 30 assistências. Aí, chuta quem são? Messi e Sancho. Nossa, você tá comparando ele com o Messi. Não tô comparando ele com o Messi, tá? Mas tô dizendo que ele é um criador de jogadas espetacular. Ele marca gols também e ele é muito jovem, cara. Se tiver a cabeça no lugar e se manter longe das lesões, ele tem apenas 21 anos, cara. Pode ter, porra, sei lá, uma década jogando bem pelo Manchester United, vai saber. E em terceiro lugar, talvez seja polêmico, mas eu coloquei o Cristiano Ronaldo. Exatamente, o Cristiano voltando pro Manchester United, uma contratação bombástica pelo nome dele, mas o Cristiano não é mais nenhum jovenzinho, certo? Não demora muito, ele vai fazer 37 anos, né? A gente sabe que pra atacante a idade pesa um pouquinho mais, ainda que tem uns caras que conseguem se manter em alto nível por muito tempo. Eu acho que vai ser o caso do Cristiano. E ele é obviamente um craque, é sensacional e tal, mas eu não sei se é exatamente assim um cara que, porra, era a única peça que faltava pro Manchester United. E ele não tá mais no auge dele assim, né? Então apesar de ser craque e absolutamente decisivo aí, eu botei ele em terceiro. Em segundo eu coloquei o Lukaku. Esse sim no auge da sua forma física e técnica, vindo de temporadas brutais lá na Série A italiana, sendo considerado o melhor jogador da Liga Italiana quando a Inter ganhou o título, e ainda era praticamente a única peça que faltava pro Chelsea, tá ligado? Um camisa 9 de qualidade. Além de estar com a idade boa, também 5 aninhos de contrato, né? Então acho que ele fica em segundo mesmo na lista. E em primeiro eu coloquei o Messi, porque eu simplesmente acho que ele é o melhor jogador do mundo, acho que ele é o melhor jogador da história, e o PSG pegar o cara de graça no mercado, assim, entre aspas, né? É uma coisa de outro planeta, ficou marcado na história, e daqui 30, 50 anos as pessoas vão lembrar dessa transferência, tá? Ele é espetacular, pra mim o melhor, não tem discussão, primeiro lugar aqui. Porém, tem uma ressalva. Ele foi contratado pra jogar 7 jogos. Vocês têm noção disso, né, cara? Porque, tipo, o PSG na França praticamente não tem rival, amigo. Não tem rival. O PSG não contratou o Messi pra ganhar Copa da França, pra ganhar Campeonato Francês, ou sequer contratou o Messi pra jogar fase de grupos da Champions, porque isso aí eles conseguem com o elenco que eles já tinham. O que dirá do elenco com o Donnarumma, Sérgio Ramos, Hakimi e todos os caras que a gente falou. Então o Messi, ele tá sendo contratado, amigo, pra 7 jogos. Que são os 7 jogos de mata-mata da Champions League. 2 nas oitavas, 2 nas quartas, 2 nas semis, 1 na final. É pra isso que ele foi contratado. O objetivo do PSG é único, exclusivo, ganhar a Champions League. Então esse é o único asterisco que eu colocaria aí, né? Mas pra mim o Messi não tem que falar, mano. Como seria o seu top 10, né? Deixa nos comentários aí. Também me fala outra transferência que você achou massa, que você achou boa, que eu não comentei aqui no vídeo, né? Uma transferência que passou um pouco mais despercebida. Tipo, vocês viram o Watford contratando o Sissoko, por exemplo? Pois é. Ah, pois é. Então deixa nos comentários aí. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou, não esquece de deixar o like na saideira, que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. Tamo junto, nos vemos na próxima. Então, um grande abraço. Falou!